minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, diz a Bíblia. Socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação, do sofrimento. Do Senhor vem o nosso socorro. É Ele quem tem cuidado de nós, por isso devemos lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, toda a nossa expectativa, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor Jesus disse: busquem em primeiro lugar em suas vidas o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em todos os momentos de nossas vidas, estejamos chorando ou sorrindo, devemos sempre confiar que Deus está no controle de tudo. A maior prova disso foi que o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, ele passou por muitas dificuldades. Houve um momento que Jesus foi preso, houve um momento que Jesus foi julgado, e a população, muitos deles religiosos, gritavam: soltem Barrabás. Barrabás era um assassino, um bandido, um homicida. E quando perguntou o governador Pilatos: e o que eu faço de Jesus chamado Cristo? Eles disseram: crucifiquem-no, matem o Salvador, matem o Filho de Deus.
Mesmo Jesus passando por esse momento, ele sabia que Deus estava realizando a sua vontade. Mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Deus sempre está no controle de tudo. Devemos sempre olhar para Ele, devemos sempre buscar ao Senhor, lançar sobre Ele toda a nossa preocupação, buscá-lo em oração. Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Senhor, eis-me aqui para obedecê-lo, para servi-lo, para louvá-lo. Essa deve ser a nossa posição diante de Deus o tempo todo. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus é um Deus santo, perfeito. Ele não tem nenhum tipo de comunhão com as trevas, com a iniquidade, com o pecado, com a injustiça. E infelizmente nós, por causa da nossa natureza, que é carnal e pecaminosa, muitas vezes cometemos atos que não nos aproximam de Deus. Muito pelo contrário, muitas vezes cometemos atos que nos afastam de Deus. Mas hoje Deus nos convida a todos ao arrependimento para que possamos ser perdoados, a fé no nome do seu Filho Jesus somente, para que possamos ser reconciliados. A Bíblia diz que foi Deus que nos amou de uma maneira tão grande, que não nos negou o seu único Filho. Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer significa praticar, se arrepender dos pecados, se comprometer com Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador pessoal. A todo esse que crer, colocando em prática, não pereça, não seja condenado por Deus no dia do juízo final, mas receba a vida eterna. Você já aceitou a Jesus em sua vida? E você sabia, se ainda não fez, você pode fazê-lo agora mesmo? Aí você me pergunta: Moisés, mas no hospital? E eu te respondo: sim, no hospital. O Senhor Jesus salva, perdoa e ouve orações também. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isso mostra para a gente que a mão do Senhor continua estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos oferecendo. Oferecendo por quê, Senhor? Porque não é pela força e nem pela violência. Por isso o Senhor hoje está nos oferecendo perdão. Basta nos arrependermos e confessar os nossos pecados, pedir o seu perdão e Ele vai nos perdoar. Ele nos oferece perdão, nos oferece salvação. Aí você fala: olha, eu já ouvi tanto falar sobre salvação. Tem uma maneira simples que você possa explicar isso para que eu definitivamente entenda? Eu acho que sim. Eu vou te explicar de uma maneira simples, que você nunca mais vai ter dúvida do que é a salvação. Você já ouviu falar da história do filho pródigo na Bíblia? Existia um jovem, um pai, na verdade existia um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo disse certa vez ao seu pai: pai, me dá a minha parte da herança, porque eu quero ir embora de casa. Isso acontece em muitos lugares. Jovens entram para a faculdade e arrumam um primeiro emprego e decidem morar sozinho. Só que esse aí, ele tinha uma herança para receber. E ele chega para o pai e fala: me dá a minha parte da herança, porque eu quero ir embora de casa, quero morar sozinho. O pai pegou a parte da herança que lhe era de direito e deu ao seu filho, e o seu filho foi embora, cheio de dinheiro, um jovem muito rico. Só que esse jovem, cheio de dinheiro, muito rico, não tinha juízo nenhum. Ele não tinha nada na sua cabeça. Ele achou que dinheiro era para festejar. Então ele passou a viver uma vida desregrada, em festas, namoros, amizades, comemorações, bebedeira, comida, bebida, namoro, comida, bebida, namoro, esportes. E assim ele desperdiçou toda a sua riqueza.
Ele achou que tinha muitos amigos, porque o ambiente ficava lotado, ele tinha dinheiro, ele bancava tudo. E certo dia, por ele não haver feito nenhum investimento no futuro, o dinheiro acabou. Ele ficou pobre. E diz a Bíblia que logo depois dele ter ficado pobre, houve naquela região que ele estava habitando um período de muita fome. A terra já não estava produzindo, já não tinha mais emprego, e começou uma crise financeira e ninguém lhe dava nada. Ele passou de um jovem rico a uma pessoa que necessitava receber ajuda das pessoas, só que a Bíblia diz que sumiu todo mundo. Sumiram os amigos, sumiram as namoradas, sumiram os amigos de copo, sumiram o pessoal das festas, dos esportes, do futebol, sumiu todo mundo. A única coisa que ofereceram para ele conseguiu um trabalho, foi para tomar conta de um chiqueiro de porcos. E a Bíblia fala que ele passou tanta necessidade que ele via os porcos se alimentando e ele desejava comer a ração que os porcos estavam se alimentando. Você tem noção do que é isso? Eu, por exemplo, se estiver comendo um pão, um biscoito e ele cair no chão, principalmente agora com coronavírus, eu vou jogar fora, eu não vou pegar e botar na boca. Aquele jovem que tinha saído rico de casa passou tanta necessidade que ele ficava com vontade de comer o que os porcos estavam comendo. A gente conhece como lavagem, não é? A gente pega aquele monte de coisa, mistura e dá lá para os porcos e ele come. E o jovem ficava desejoso de comer daquilo. Certa vez ele caiu na real. Ele pensou, olha, lá na casa do meu pai, olha só, lá da onde ele quis ir embora, onde não estava bom para ele, a casa do pai, ele falou assim, até os empregados têm comida na mesa. E eu aqui passando essa necessidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai. E chegando lá eu vou dizer assim, pai, eu já não sou digno. Preste atenção nessa parte. É nessa parte que eu vou querer explicar o evangelho de salvação. Pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Me contrata como um empregado teu. O pai, ao ver o seu filho voltando para casa, ele não se importou com os erros que ele havia cometido, com o desperdício dos bens que ele havia cometido, com o gasto da herança. O pai ficou tão feliz em ver o seu filho perdido voltar para casa, que mandou os empregados darem um banho nele, trocarem suas sandálias, trocarem suas roupas, colocarem um anel no seu dedo e falou assim, matem um bezerro. O pai deu uma festa, o pai deu um churrasco por causa de um filho que não merecia. E o filho sabia que ele não merecia. Ele mesmo disse, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele queria ser tratado como um empregado, mas o pai falou, não, 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 não. O meu filho estava perdido e foi achado. O meu filho estava morto e reviveu. É aí que eu quero que você entenda. Você já ouviu falar um ditado popular que diz, todos somos filhos de Deus? Eu já ouvi, eu já acreditei nesse ditado popular. Talvez você já tenha também até dito ele e acreditado. Mas eu quero dizer para você que ele não é biblicamente correto. Não somos todos filhos de Deus de acordo com a Bíblia. Preste atenção para você entender. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo que nós temos, tudo que eu estou vendo aqui, tem um monte de carros bonitos, cada um tem o seu dono. Eu tenho o meu carro ali, não é tão bonito quanto esses mais modernos. Eu sou dono de um, eu tenho uma caixa de som, eu tenho roupas, eu tenho um corpo, olha, já meia idade, mas eu tenho um corpo, uma vida. E a Bíblia diz que tudo pertence ao Senhor, nada é definitivamente nosso. O Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Cada um de vocês que eu estou vendo aqui é de Deus. Você não é somente seu, sua vida não é somente sua, é de Deus.
Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Mas nós pecamos, nós fizemos como o filho pródigo. Eu quero ir embora de casa, pai, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar o melhor dessa terra. Tem até cristãos que falam isso e cantam isso, o melhor dessa terra. Foi o que o filho pródigo fez. E acabamos nos afastando da presença do Pai. Deus, para nos resgatar, envia Jesus. E a Bíblia diz assim: Jesus veio para o que era seu. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então Jesus veio para mim e para você. Mas os seus não o receberam. Quantas vezes eu e você ouvimos um convite para aceitar a Jesus e dissemos: hoje não, agora não, deixa para uma outra oportunidade. Você lembra disso? Isso já aconteceu várias vezes com várias pessoas. Deixa Jesus para depois eu penso em aceitar, eu ainda não estou preparado. Ou então, eu já sou religioso, eu tenho muita fé em Deus, eu só não aceito a Jesus. Mas eu tenho religião, eu tenho fé em Deus, eu sou uma pessoa boa. E no final das contas, não aceita Jesus. E a Bíblia previu isso. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, pelos mais variados motivos. Mas a todos aqueles que receberam a Jesus, diz a Bíblia, somente a estes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Você entende a salvação? A salvação é quando a gente recebe a Jesus em nossas vidas e por meio dessa atitude nos é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você pode ter a fé que você quiser. Nós estamos em um país livre. Você pode ser bondoso, pode fazer o bem da maneira que você quiser. Mas se não aceitar, se não receber a Jesus, você ainda não é filho de Deus. A Bíblia nos ensina exatamente isso. Mas Moisés, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu não sabia que era assim, mas agora você está sabendo. A mensagem chegou em tempo oportuno para a sua vida. Então, hoje você pode se tornar filho, hoje você pode, porque se nos tornarmos filhos de Deus, por haver recebido a Jesus, nós seremos parte da família, nos tornaremos família. Assim como o filho pródigo, quando estava longe da casa do pai, ele já tinha abandonado, estava fora da família, ele já tinha até gasto, desperdiçado os direitos, a herança, tudo que ele tinha direito já foi desperdiçado. Assim somos nós na nossa vida. Mas quando pensamos, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, Deus, eu já fiz tanta besteira na minha vida, eu vivi tanto de acordo com a minha própria vontade, eu até tenho fé, tenho religião, mas eu sempre andei da maneira que eu queria, agora eu quero andar da maneira que o Senhor quer, e eu quero receber a Jesus. Aí você vai ter o direito, o poder de se tornar filho. E se você se tornar filho por receber a Jesus, você é da família. E se você é da família, você tem direito a morar na mesma casa. Salvação não é morar na eternidade com Deus, não é morar no céu com Jesus? Então aceite a Jesus, se torne filho e tenha direito a morar com Ele na mesma casa, porque você é da família. Isso é salvação. E se eu não aceitar a Jesus? Continue lá como filho pródigo, desperdiçando tudo, todas as oportunidades, até que seja tarde demais. Até que seja tarde demais. Haverá um dia que vai chegar o juízo de Deus. No dia do juízo de Deus, nós teremos que prestar contas das nossas decisões. Primeira decisão que vai ser julgada: aceitamos a Jesus ou não? Não é se fizemos o bem, se fomos religiosos, se fomos bons chefes de família, trabalhadores. A primeira parte do julgamento é: aceitaram a Jesus ou não? Moisés, mas eu nunca disse não para Jesus. Não precisa. Se você não disser sim, você não se decidiu por ele.
A fé precisa ser praticada. A Bíblia diz que a fé sem atitude é morta. Então pode ter muita fé em Deus, mas eu só não aceitei a Jesus. Só está fora. Só está fora. Fora de quê? Da salvação, fora do reino dos céus, fora da vida eterna. E a Bíblia diz que aquele que não foi achado inscrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Olha, Deus nos oferece um livramento de um castigo vindouro. Através de Jesus, Deus está nos livrando da ira vindoura. A justiça de Deus, ela vai ser colocada em prática no dia do julgamento de uma maneira tão grande que todo pecado cometido contra a sua santidade será castigado. Jesus já recebeu esse castigo por nós. Por isso, quando o aceitamos, nós somos justificados pelo sangue que foi derramado. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus tem esse poder de, pelo seu sangue, remir os nossos pecados, as nossas culpas, nos livrar de toda a culpa e nos justificar perante Deus. A Bíblia diz: se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração.